Olá, pessoal. Vamos começar uma nova aula, um primeiro bloco, dando continuidade no momento em que paramos no bloco passado, na aula passada. Falávamos sobre o conceito de crime militar inserido na legislação por intermédio do artigo 9º do CPM. Então, o artigo 9º do CPM, ele nos indica, nos aponta quando uma conduta pode ser considerada crime militar ou não. E o que foi mencionado na última aula é que, para a adequação típica do crime militar, faz-se necessário unir a parte geral do CPM, que é o artigo 9º, o coração do direito penal militar, com o dispositivo legal incriminador, o tipo penal previsto no CPM ou no CP / leis penais especiais. Tá ok? Bom, e no artigo 9º nós temos essas hipóteses. Falamos na aula passada no inciso 1º dos crimes chamados tipicamente militares, com o subgrupo dos crimes propriamente militares, como sendo aqueles que, inseridos no contexto do inciso 1º do artigo 9º, são praticados unicamente por militares. O que não desvirtua nem afasta a possibilidade de coautoria de civil em crime propriamente militar, conforme foi mencionado por intermédio do HC 81438 do STF. Pois bem, no inciso 2º, agora, começaremos a ver que o inciso 2º, ele sempre coloca como sujeito ativo o militar da ativa. Certo? Então, o que nós temos aqui de interessante? Né? Embora nós tenhamos aqui o militar da ativa como sujeito ativo, existem situações bem específicas, mas não tão raras na administração militar, em que um determinado sujeito, um determinado militar, ele já está na inatividade e é convidado a retornar, convidado a prestar um serviço, uma tarefa, chamada tarefa por tempo certo, na administração, junto à administração militar. Então ele tem uma experiência em uma determinada área em que a força não consegue suprir de modo rápido, né, aquela lacuna deixada por aquele militar que foi para a inatividade por tempo de serviço, né, entre aspas, se aposentou, né? E aí, esse inativo, né, militar da reserva, é chamado, é convidado para prestar tarefa por tempo certo. Então, eles firmam um compromisso anual, são contratos anuais, são ou não renovados. Então, eles são chamados TT6 ou PTT6, tarefa por tempo certo ou prestador de tarefa por tempo certo. Né? De acordo com a Força Armada, a nomenclatura muda. PTTC, Marinha, Exército Aeronáutica, TTC na Marinha. E os PTT6, né, ou TT6, eles, para os fins da lei penal militar, eles são equiparados a militares da ativa, certo? Por expressa definição, por expressa disposição do artigo 12 do CPM, tá? Então, aqui, quando vocês estiverem a ler militar da ativa, acrescentem uma hipótesezinha também, que é o militar inativo prestando serviço na administração militar. O prestador de tarefa por tempo certo. Mas vamos lá. Vamos considerar a regra geral, que é o militar da ativa. O inciso 2º, no seu cabeçalho, tem a seguinte disposição. Né? Os crimes previstos neste código, CPM, e os previstos na legislação penal
leis penais especiais, quando praticados por militar da ativa contra militar, perdão, na mesma situação. Por militar da ativa contra militar da ativa. E aí vamos lá. Existe uma divergência de tratamento entre JMU e JME no Supremo. Uma divergência justa, aliás. Né? Academicamente, né? Lógico, juridicamente, como operadores, tudo que é decidido, né, pelo judiciário é cumprido. A forma adequada de se contestar uma decisão judicial, qualquer que seja, é o recurso próprio, né, ou meio de impugnação adequado, seja recurso, seja ação autônoma, enfim. E quando não é mais possível, transita-se em julgado, né, ou faz coisa julgada, aquela decisão, e aí ela é cumprida. Pois bem, academicamente podemos criticar ou não, ou elogiar uma decisão. Nesse caso, o Supremo, especificamente no que tange à Justiça Militar Estadual, entendo que houve um acerto. Vamos pensar o seguinte. O Supremo, primeiro vamos falar qual é a diferença. O Supremo entende que essa linha A do inciso 2º do artigo 9º do CPM deve ser interpretada bem restritivamente, de tal forma que os dois agentes devem estar em situação de atuação em razão da função. Ou estão dentro lá do batalhão de polícia militar, ou do corpo de bombeiros, estou falando de militares estaduais agora, tá? Da JME, militares estaduais. Ou então está na rua, em patrulhamento, ou então atendendo uma ocorrência do corpo de bombeiros, etc. E aí pratica o crime em relação, em desfavor de outro militar nessa mesma situação. Esse é o entendimento do Supremo. Por trás disso, qual é a gênese, a razão disso? Vamos lá. O policial militar, especialmente o policial militar, o bombeiro também, se ele vê alguém, né, enfim, numa situação em que ele possa socorrer, né, ele deve socorrer aquela pessoa em via pública, mesmo sem estar fardado, mesmo sem estar, enfim, entendo que ele tem ali aquela obrigação legal. Né? O policial militar, ele é policial militar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque cabe a ele a polícia preventiva e repressiva. Policiamento ostensivo, mas também preventivamente, e se ele está mesmo à paisana, se ele está em via pública e verifica a prática de um ato delitivo, um ato delituoso, e ele está ali em condições de agir, está com a sua identidade funcional, com sua arma de fogo, e tem condições de prender ou reagir a uma situação ali, ele deve fazê-lo. Tá? Por conta disso, entendeu o Supremo que crimes praticados por policiais militares, como eles estão online, vamos dizer, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se sempre um militar da ativa estadual contra militar estadual da ativa fosse crime militar em qualquer situação, se ele estivesse lá no condomínio dele, discutisse com seu vizinho que é policial também, houvesse uma desinteligência entre eles, e aí gerasse uma lesão, uma tentativa de homicídio, enfim, uma outra situação, isso seria crime militar, numa situação completamente avessa à ideia do patrulhamento, né, ostensivo, da ideia da função da polícia militar, da função policial militar, totalmente divorciada disso. Então, isso seria uma ampliação indevida da competência da Justiça Militar Estadual, razão pela qual o Supremo entendeu que
face dessa particularidade somente quando o policial militar estiver a atuar em razão da função contra outro militar na mesma situação, teremos um crime militar da competência da Justiça Militar Estadual ou distrital, certo? No que tange às Forças Armadas é diferente, porque o militar ele sai da sua OM, como é chamado, né? Organização Militar, do seu quartel, ele sai da OM, ele vai para a via pública depois do expediente, por exemplo, pega lá o seu metrô, seu ônibus, seu veículo particular, né? Ele não está a atuar em razão da função, e se ele verificar um crime comum acontecendo na via pública, ele não tem qualquer obrigação de coibir. A obrigação de coibir, de reprimir, de prender por parte de militares das Forças Armadas ocorre somente, tão somente em relação a crimes militares. Então, se ele verifica, de fato, um sargento fardado ali, que ele verifique que estão em razão da função, agredindo um outro militar fardado, sim, ele pode dar voz de prisão, deve dar voz de prisão se ele tiver condições para isso. Tá? Fora essa situação, ele não tem qualquer obrigação. Então, entendeu o legislador que não seria uma ampliação indevida se, em determinadas situações que tangenciassem os interesses institucionais, interesses militares, as instituições militares federais, mesmo que o militar estivesse, vamos dizer, não estivesse ali atuando diretamente em razão da função, isso pode ser considerado crime militar. Certo? Então, por exemplo, um militar que acessa mediante VPN da sua residência um sistema interno da força e insere indevidamente dados falsos num sistema, ele pratica, ele é um militar da ativa, né? Fora à noite, por exemplo, né? Supostamente a pretexto de trabalhar, acessa a rede, né? E insere um dado falso ali para gerar um benefício, por exemplo. Né? Então, pratica lá o crime do artigo 313-A do CP, inserção indevida de dados falsos em sistemas de informática, etc. Então, com isso, ele afeta a administração militar. Ele está no quartel? Não. Ele está atuando em razão da função? Não. Ele está a pretexto disso. Ele tem autorização para acessar o sistema fora do expediente, mas o faz em desconformidade com qualquer regra, né? E insere dados falsos. Então, por exemplo, emite um documento que um sujeito qualquer, civil ou militar, não teria direito. Tá? E aí, com isso, ele configura um crime militar. Lá adiante, vamos ver da linha E, inciso 2º, a linha E do artigo 9º. Tá? E aí, o Supremo é tranquilo em relação a dizer que isso é um crime militar. Muito bem. Prosseguindo aqui nesse estudo. Então, vimos que existe essa diferença, essa distinção de tratamento entre JME e JMU, certo? Prosseguindo aqui na linha B, por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, observe, militar da ativa, nada mudou, em lugar sujeito à administração militar. Pois bem, o professor Cícero Robson Coimbra Neves, Cícero Coimbra, né? O professor Coimbra ele é um autor muito conhecido, é do meu concurso, é um amigo muito querido, e tem 2 manuais enormes, né? Um de penal militar e um de processo penal militar. Né? Tem mais um livro em autoria coletiva, né? Do qual, inclusive, tem um capítulo que versa sobre os crimes militares ditos extravagantes. São esses crimes previstos na legislação penal comum, CP ou leis penais especiais, que, à luz do novo artigo 9º, depois da Lei 13.491 de 2017, se tornaram crimes militares. Então, como são crimes militares previstos fora
do CPM, extra CPM, né, o professor Coimbra entendeu que seria interessante nominá-los como crimes militares extravagantes. Tá? Pois bem, o professor Coimbra ele tem alguns critérios para se delinear, definir o que é lugar sujeito à administração militar. Então, eu vou citar aqui, né, basicamente são 3 critérios, né, alternativos, né, eles não são cumulativos. Então, por exemplo, um deles é a delimitação do espaço. Então, se um determinado local ele está definido, murado, identificado, enfim, como, né, normalmente essa delimitação é por muros ou cercas e tem plaquinhas ali, área militar. Né? Todo mundo já viu isso aí alguma vez na vida. Área militar, identifique-se a se aproximar da guarda, enfim, esse tipo de coisa. Né? Área militar, não ultrapasse, etc. Esse tipo de coisa. Então está delineado, delimitado ali que aquilo é um lugar sujeito à administração militar. Uma outra possibilidade é o poder de gestão da administração militar sobre aquela localidade. Então, a administração militar, por exemplo, firma um convênio com um outro órgão público ou com uma instituição particular, uma entidade particular, enfim, ou com o próprio particular para uso de uma área. Então, eu cito o caso de pequenas organizações militares que existem em municípios menores, distantes, às vezes, de capitais ou de cidades maiores, de modo a que a Força Armada, no caso o Exército, possa promover o serviço militar naquela localidade sem que aqueles populares, aqueles moradores, tenham que se deslocar por muito tempo até que fossem para a cidade, o município próximo onde tem um quartel maior. Então, naquela localidade menorzinha ali, é feito um convênio com a prefeitura municipal e aí então é feito ali em alguma área cedida da prefeitura, né, um convênio, é feito ali o que se chama de tiro de guerra. Né, é o nome da organização militar, tiro de guerra, TG. Né, e eles têm um número conforme, né, é um número lá, TG01 ponto não sei o quê. Né, de acordo com a região, de acordo com a localidade na qual eles estão inseridos. Tá? Por quê? Por exemplo, a cidade mais próxima está a 200 quilômetros. Então, o morador daquela localidade teria que pegar um ônibus ou vários ônibus, né? Às vezes intermunicipais, que iam levar ali 3, 4 horas para chegar. Né? Então, ele teria que acordar 3 horas da manhã para poder chegar ali no início do expediente daquele quartel maior lá, 7h30, né? Por exemplo, 7, 7h30. Então, isso aí inviabiliza. Aí, naquela localidade, é instituído um tiro de guerra, que vai congregar ali, vai juntar todos aqueles cidadãos em idade de serviço militar que estão ali disponíveis. Né? Então, é uma forma até de auxiliar na educação dessas pessoas que, não raras vezes, estão em área rural. Então, é um momento até que se aproveita para transmitir bons valores e, enfim, concitar aquele cidadão jovem para o estudo, enfim, para boas práticas. Né? E aí forma-se também um cidadão reservista em caso de guerra, tá? Em caso de conflito armado. E é uma formação em meio período, então é sempre, por exemplo, na manhã, então ele pode continuar a trabalhar na tarde. Né? Então, o que acontece? Aquilo ali não é um quartel formalmente falando, ele é um quartel formado por um convênio. Né? Então é um lugar sujeito à administração militar. Tá? Pois bem, e existe também a questão da guarda, da proteção. Então, o local que não tem delimitação, não é murado, não tem um poder de gestão sobre o local, mas ele está guarnecido, que é o nome técnico, né? Guardado, guarnecido por uma equipe de militares por uma determinada razão.
Então, por exemplo, faz-se um acampamento em uma localidade pública, um local público. Então, faz-se um acampamento militar ali em um local isolado, por exemplo, no Pantanal ou na Caatinga, né, no sertão nordestino, etc., para uma determinada finalidade operacional, um curso operacional, por exemplo, né, um curso no ambiente de Caatinga, no ambiente de Pantanal, etc., né, para aqueles militares. É um local público, né? É um acidente geográfico ali, é um local público. Todos poderiam passar por ali. Naquela ocasião, naquele local, forma-se ali, são colocadas as barracas, né? E, enfim, tem ali todo o equipamento, água potável, cozinha de campanha, etc., uma enfermaria e tudo, e aí desenvolve essas atividades. E ali tem uma guarnição de serviço armada para evitar que alguém passe, furte alguma coisa, né? Tome alguma ação delituosa ali contra aquele equipamento ou contra os militares. Então, ali torna-se lugar sujeito à administração militar, certo? Então, são 3 grandes critérios do professor Coimbra, que é um luminar dentro do direito militar. Eu tenho a honra de ser amigo dele e de ele ser do mesmo concurso que eu, de 2013. Tá? E, enfim, esse conceito é muito importante, tá? Esse conceito tripartite. Detalhe, vamos prosseguir então no âmbito da linha B, né? Contramilitar da reserva ou reformado. Então, quando se fala da reserva ou reformado, eu sempre estou a tratar do inativo, militar inativo. Reserva pode ser remunerada, não remunerada. Quando tomei posse no Ministério Público Militar, em 11 de junho de 2014, eu fui demitido ex officio do Exército Brasileiro, no qual eu ocupava até então um posto de major e era da ativa. Ao ser demitido ex officio por assumir cargo público permanente, nos termos lá do artigo, de um dos parágrafos do artigo 142 da Constituição Federal, não vou lembrar aqui com vocês se é o parágrafo 4º, 5º, não vou lembrar. Aí teria que verificar, vocês podem ver isso. Militar que assume cargo público permanente, fora da força, ele é demitido ex officio. Por quê? Porque a atividade militar é uma atividade de dedicação exclusiva, salvo nas hipóteses que a própria Constituição prevê possibilidade de acumulação. É o caso de cargo técnico-científico, é o cargo na área de saúde. Então, enfim, ele pode ser professor, tanto que existe o magistério militar, né? Ele pode ser professor, né? E ele pode também ser da área de saúde. Tá? Mas principalmente isso se destina à área de saúde. Tá? Os médicos, etc. Então, eu me tornei major da reserva não remunerada. Por quê? Porque não recebo qualquer valor a título de aposentadoria, vamos dizer assim, do Exército Brasileiro. Eu permaneci com o posto e a patente de oficial, a carta patente, que diz que sou oficial, somente para caso de conflito armado. E aí tem lá, no meu armário, guardado com carinho, lá a carta patente, dizendo que eu sou major, mas sou major da reserva não remunerada. E aí o que é isso perante a sociedade? Eu sou civil, porque lá no Estatuto dos Militares, Lei 6.880, no artigo 3º, existem aqueles nominalmente citados, aqueles que são considerados militares. Todos aqueles que não estão nas hipóteses ali listadas ou lá listadas
são considerados civis. E, evidentemente, aquele que está na reserva não remunerada é considerado civil. Então, hoje, membro do Ministério Público Militar, membro do Ministério Público da União, mais genericamente falando, promotor de justiça militar, sou civil. Certo? Então, aqui trata-se mais da situação da reserva remunerada. Por quê? Porque o civil é falado logo depois na linha B. Reserva, reformado ou civil. Então, aqui, o Código quer se referir mais à reserva remunerada. E qual é a diferença, professor? Diferença para o reformado. Eu explico. A reforma, ela é uma situação que naturalmente acontece na vida do militar em duas situações, né? Em duas hipóteses, melhor dizendo. Uma delas, por idade, quando ele não pode mais ser convocado à ativa, mesmo em caso de guerra, aquele que está na reserva remunerada, até atingir essa idade, ele pode sim ser convocado, né, para retornar à ativa no posto em que foi para a inatividade, por exemplo, em caso de conflito armado em que o Brasil se veja envolvido, né? Nós chamamos isso de mobilização. E poderá também prestar tarefa por tempo certo, mas aí ele não vai necessariamente vestir farda, ele vai ficar à paisana, mas prestando serviço na administração militar, como eu falei no início da aula, certo? E o reformado acontece, né? A reforma acontece a partir daquela idade limite. E a partir daquela idade limite, ele então não pode mais, por uma questão legal, mas fundamentada na questão da rigidez física, ele não pode mais retornar à força. Certo? E existe uma outra possibilidade, que é a reforma por problema psiquiátrico, por alguma patologia psiquiátrica, ou uma patologia física, fisiológica. Então, natureza mental, enfim, psiquiátrica, ou uma invalidez, ou uma questão física qualquer, mesmo que ele esteja na ativa. Então, por exemplo, se ele está no serviço ativo e em um determinado exercício, né, ele sofre uma queda, e aí, enfim, fratura uma determinada vértebra, passa por uma cirurgia, enfim, se verifica que ele não tem mais as condições de operacionalidade que a força lhe impõe, ele é reformado por doença. Tá? Então ele migra direto da situação de militar da ativa para militar reformado. Tá certo? Então, a linha B diz respeito, né, a militar da reserva ou reformado ou contra civil. Perfeito? Vamos encerrar o bloco. No próximo bloco, começaremos já da linha C. Obrigado e até a próxima.